Olá, meus amigos. Passando aqui hoje para decompor junto com vocês um episódio de SWAT, que é uma série que eu gosto muito. Tem sido uma daquelas minhas séries de conforto, sabe? Que a gente vê vez ou outra, né, no momento de lazer. Ela tem sido isso porque a estrutura dela permite, né? São episódios independentes, apesar de terem todo um enredo maior. Enfim, eles permitem essa forma, né? De ver com uma forma mais pausada, não necessariamente tão dependente, né, de acompanhar um todo e tal. Você pode, né, ver nos momentos que dá. Mas, enfim, o episódio que eu quero destacar é o da segunda temporada, em que eles tratam um tema bem delicado e forte, que é algo que não é incomum, infelizmente, nos Estados Unidos, que é sobre massacres em escolas. Né? Episódio de assassinato, né, de tiroteio, enfim, esse tipo de coisa. É um episódio que trata esse tema, né, que, como eu falei, é delicado, mas com toda a sabedoria devida e com um aglomerado de lições, né? Como a série em si já tenta fazer, né, em vários temas. Não, vai ser inevitável não dar alguns spoilers aqui, né? Então, sugiro, né, você de repente assistir antes, ou se você não se importa, simplesmente, né, assiste mesmo. Só que a série ela já começa dando o seu tom, mostrando uma mãe que foi mãe, que ela era mãe de um dos rapazes que no passado fizeram uma dessas atrocidades em escolas. Ele foi morto no combate com a polícia, fazia parte deles, e ela então se tornou, anos depois, um proeminente debate sobre como que existe a responsabilidade no social, dos pais, da família, no sentido, né, de um olhar, dar para sinais, entende, desse cuidado. Ela se torna, né, uma promotora disso, muito fortemente. Né? Então, apesar da dor, ela, né, pega para si nessa responsabilidade de causar uma mudança na social. E o episódio ele tem essas voltas no tempo, que mostra justamente uma situação anos atrás, né, onde infelizmente houve um caso semelhante, só que os policiais não conseguiram salvar muitas vidas, né, tiveram perdas. Então aquilo, né, fica meio que atordoando deles, né, aqueles que agora estão mais velhos, né, com aquele clima de tensão. Então o episódio passa um pouco disso, nessa tensão. E ele é um norteador para que eles agora tentem fazer todo o possível para que o passado não se repita. E para isso é necessário que várias frentes se unam, desde psicologia até professores, né, e eles, para que impeçam, né, que algo aconteça novamente. E tem todo um enredo lá, né, forte para isso, e tem várias conexões, né, vocês vão poder ver depois, quem quiser. Mas eles começam a fazer toda uma investigação, sabe, uma lista de alunos problemáticos e tudo, percebem quem pode ter comprado a arma de forma ilegal, até chegar, né, nos nomes ou no nome, dizendo. Né? No final tem toda uma cena de ação lá, que eles fazem toda a sua estratégia, toda a sua força, né, para salvarem vidas, e inclusive a mente daquele que infratou, e inibirem o mal. Cara, assim, é muito forte, né? Foi forte o suficiente para me fazer suar pelos olhos, né? Melhor dizendo, ou chorar, né? Porque tem todo um contexto por trás, né? Vários elementos. E como falei, que ia trazer para reflexão nossa aqui. Ia começar por isso. Foi necessário que várias frentes se unissem, né, para que o mal fosse inibido. Cara, eu quero trazer reflexão indo para além, né, dessa temática específica do episódio, que é justamente os elementos que nos apontam para outros viés da vida. Porque na parte da reflexão que a série passa é que essas pessoas, né, estavam ali, convivendo com outras, né? Esses rapazes problemáticos estavam ali no meio. E como será que a sociedade lidava com eles? Como será que os outros olhavam para eles? Eles, família, colegas, né? Porque não é da noite pro dia que alguém se entrega assim, né, a essa índole, vamos dizer assim. Entende? Não é da noite pro dia. São coisas que estão sendo construídas. E como é que aqueles que estão à volta, né, estão percebendo, lidando com isso? A gente sabe, obviamente, que todos nós somos responsáveis por nossas escolhas, né? Todos nós somos responsáveis por aquilo que decidimos ser. No entanto, é preciso que a gente entenda que existe sim uma responsabilidade social, de que nós, né, podemos sim cooperar para catalisar ou canalizar a maldade à nossa volta. Cada um de nós, em nossas ações, pode causar meio que um efeito dominó. Como eu falei, eu quero expandir a reflexão, né? Não sempre para algo tão específico, didático assim, mas para outros elementos da vida. A gente às vezes menospreza, né, demais
certas coisas. É uma mentirinha, mas essa mentirinha pode difamar a vida de alguém, pode cancelar uma pessoa, que pode gerar uma destruição de uma família, entende? Ou até mesmo a morte. Então é nisso que eu quero dizer. Olha como é que nós, em nossas relações, podemos cooperar, né, para aumentar ou diminuir, né, o mal e a escuridão no mundo. Então, quero trazer para nós esse senso de que assim como eles tiveram que unir várias frentes diferentes para fazerem uma ação eficaz, né, e impedirem o mal, nós como sociedade, né, deveríamos evoluir para entender que não deveríamos ficar em conflitos entre nós, né, entre nossas classes, entre nossas pessoas, porque no fundo estamos todos no mesmo barco e deveríamos cooperar, né, para a construção de um mundo melhor, de uma sociedade melhor. Se nós tivéssemos todos o mesmo senso de que a minha vida toca o outro, por mais que isso doa para o nosso ego, eu não vivo de forma independente. Nós somos dependentes tecnicamente um dos outros, nossas relações, né, afetam uns os outros. O meu mau humor como motorista, e a minha irresponsabilidade pode fazer eu não parar para uma pessoa que precisava pegar um ônibus, entende? Se todos eles tivessem esse senso. E aquela pessoa que perde o ônibus, de repente, tá indo para uma entrevista de emprego, ela vai perder seu emprego e aquilo vai afetar a sua família. Entende o que eu quero dizer? Se todos nós tivermos esse senso de responsabilidade social e de que podemos contribuir sim para um mundo melhor. A educação tem um papel imprescindível nisso. Mas indo agora além, né? Porque a gente pode ter 3 níveis de reflexão. O primeiro nível é de lazer, assistir, né, simplesmente o episódio por assistir, né, ou fazer isso que eu estou fazendo agora, de trazer para um nível social de reflexão. Mas o terceiro nível, né, é o espiritual. Aqueles de nós que entendemos, né, temos uma visão cristã de vida, uma cosmovisão que não enxerga o mundo apenas como que a gente pode ver, mas como algo além. E que isso fica ainda mais forte, porque a gente entende que nessas relações sociais a gente tem nosso papel, responsabilidade espiritual também. Né, a gente sabe que existe o pecado, né, e o pecado é justamente essa força, né, da escuridão em nós, e que está aqui, está em cada um de nós. Mas como falei, a gente pode contribuir para que isso seja elevado ou contribuir para que seja, né, diminuído, né, em nosso arredor. Como que a gente faz isso? A gente faz isso tendo noção da nossa responsabilidade e escolhendo ser um canal de luz. O canal de luz é ser um canal de Cristo. Cristo, em seu estilo de vida, tudo que Ele nos ensina que nós devemos ser. E agora, nós devemos, né, compartilhar, externar de nós quem Ele é. Porque Ele é a luz e agora, né, nele nós somos também luz nesse mundo. Esse mundo precisa de mais luz. Ele não precisa de mais ferida, não precisa de mais escuridão, não precisa de mais pecado. Por isso que a nossa santidade toca o outro. Sem santidade, ninguém verá a Deus. A gente às vezes não traz isso só para nós, né? O texto. Mas sem santidade, ninguém verá a Deus. Tá entendendo o que eu quero dizer? Cara, pro Davi, parte que me motiva, né, a tentar ser quem eu sou, né, de trazer luz nesse mundo e tal, é justamente quando eu olho o mal ao redor. Porque quando eu olho esse mundo que faz meu coração chorar, eu penso no quanto eu tenho a responsabilidade, o papel de tentar ser um canal de diferença aqui. O quanto que a mensagem do Evangelho, e até intertextualmente falando, até esse vídeo estou fazendo um papel tão forte, cara, de tocar na vida de alguém e mudar uma pessoa. Porque o Evangelho tem um poder místico e sobrenatural de fazer uma pessoa ser mudada, de fazer um criminoso mudar. E às vezes a gente vê na sociedade, num debate, numa fala tão demagoga daqueles que se acham justiceiros, falando com ódio as consequências simplesmente do mal. Eles querem, né, ver infratores aí eliminados, sabe, né, como é que é, né? Só que é engraçado, né? Não fazem nada, não se fala sobre nada para impedir que o mal aconteça. A gente quer varrer a sujeira para debaixo do tapete, mas a gente não quer de fato haver uma limpeza. A gente não deveria focar no posteriori, né, aos atos de atrocidade, mas em como inibi-las, como impedi-las. E não simplesmente com um olhar de ódio, né, a aqueles que falham, mas com um olhar de virtude, de justiça e de graça, para que a sociedade seja transformada, para que as pessoas sejam transformadas, de forma que possa haver mais graça e misericórdia, antes mesmo
de que o mal aconteça. Entende onde eu quero chegar? A nossa vida toca na vida do outro. Imagina, né? Voltando pro episódio, né? Se de repente um desses meninos problemáticos já tivesse tido relação com alguém, né? E nesses contatos, de alguma forma, um tratamento diferente, um olhar diferente, pudesse ter levado para um outro rumo. Entende o que eu quero dizer? A minha vida toca na vida do outro, cara. A nossa vida toca. A gente tem um papel e um poder de, nas nossas relações, causar luz e que vão mudar toda a linha do tempo de alguém. De repente, um abraço, uma conversa que a gente tem com uma pessoa vai salvar a vida dela. E o Evangelho é a forma mais eficaz e poderosa disso, porque toca lá no cerne, gente. Então, quão bom seria se nós, principalmente como cristãos, fôssemos sacudidos com um senso de responsabilidade, entendendo que o evangelizar, o compartilhar disso tem o poder de mudar a sociedade, porque a sociedade é feita de pessoas. E a gente tem o poder de transmitir uma mensagem que vai salvar uma pessoa. E quem salva uma pessoa, salva uma história. Quem salva uma história, salva aquilo que forma a sociedade e aquilo que forma o mundo. Então salvar uma pessoa é sim salvar um mundo, entende? Então, sejamos assim, motivados, sabe? E cativados por essa noção de que a gente pode fazer uma diferença na vida do outro. Que a gente possa olhar para o lado, não só para nós. E tentar deixar algo bom aqui. Algo bom na vida de quem passa perto de nós. Eu acho que é isso. A mensagem que eu queria tentar dizer através dessa reflexão desse episódio. Que nós sejamos aqueles que vão transmitir uma mensagem que pode salvar vidas, impedir que o mal se propague. Que assim como eles, naquelas cenas finais, usaram toda a estratégia deles como time e tal para lutar, entendamos que em um nível espiritual a gente está fazendo isso também como um time. A cada vez que alguém vai lá num pequeno grupo que a gente é acolhido, que a gente fala com a pessoa e tal, a gente está lutando para salvar uma vida. E que a gente possa suar para isso, fazer todo o necessário para isso. Perder noites de sonhos se for necessário. Toda a estratégia, a gente possa estudar, se dedicar, renunciar ao que eu preciso, para cooperar por mais luz no mundo. Se a minha santidade vai cooperar para que as pessoas vejam Cristo, que assim seja, que renuncie que seja preciso. Entende? Quer dizer, que a gente possa contribuir para mais luz, menos escuridão. Essa reflexão que eu queria trazer para vocês.